Pessoal, é o seguinte. Olha só, vou começar tudo de novo. A gente tem nossa referência aqui, tá? Tópicos de física. E nosso exercício relacionado a essa referência. Tem um sistema aqui. Eu tenho a massas de 6 quilos, um de 10 aqui, certo? Ah, o bloco de 10 quilos está submetido a uma força resultante, certo? Ou, ou na verdade, a forças, no caso, né? Não sei se ainda é resultante. Nosso sistema tem uma gravidade de 10 metros por segundo. Né? Então, olha só. Tem um bloco de 4, de 10 aqui em cima da mesa que tem atrito, e aqui um bloco de 6. Você quer saber qual que é o sentido da força de atrito da massa de 10 quilos, tá? Ou seja, tem interação de atrito entre o bloco e a mesa. Alguém sabe me dizer qual que é essa direção? Pessoal, olha só, naturalmente, meu sistema ele vai evoluir nessa direção aqui, né? A gente sabe, então, que a força de atrito ela opõe a direção do movimento. Então, eu vou ter uma força de atrito para cá, para a esquerda. Certo? Então, a letra A, esquerda. Por que vai para... Por que o movimento está indo nessa direção? Porque o bloco de 6 kg é maior do que o bloco... tem massa maior do que o bloco de 4. A gravidade é 10, né? Então, aqui eu tenho 60 newton atuando como força-peso no bloco de 6 e 4 quilos para o bloco de 4. É 40 newtons para o bloco de 4. Então, naturalmente, ele vai no sentido como está indicada a seta, tá? Olha só, pessoal. Para resolver esse problema, a gente vai determinar as forças resultantes em cada um. Então, no bloco de 4 kg, eu tenho a força-peso aqui, que eu vou chamar de P1. Eu vou ter uma tração aqui, que eu vou chamar de T1. Ok? Ou seja, tem a ação da força-peso e eu vou ter uma ação da força da corda atuando sobre o bloco de 4 kg. Né? E essa tração na corda aqui, ela funciona como uma reação no bloco de 10 kg. No bloco de 10 kg eu tenho T1 aqui. Eu vou ter a força de atrito como já desenhada. Certo? E agora também eu vou ter um T2 aqui no bloco de 10 kg. Certo? E por fim, eu vou ter aqui ó, um bloco de 6 quilos, certo? Eu vou ter a força-peso dele aqui, que eu vou chamar de P2. E vou ter a tração 2 aqui, que é a reação em relação a lei de ação e reação em relação ao bloco de 10 quilos. Essas são as forças resultantes, são as forças atuando em cada um desses blocos, ok? Certo. Qual que é a intensidade? Esse bloco meu aqui ó, está em repouso. Ou seja, a força resultante em todos os blocos é igual a zero. Então, se todos estão em repouso, a aceleração é zero, então a força resultante é zero. A gente sabe lá que a força resultante no bloco 1 vai ser igual a quê? Como eu adotei para cima como positivo, assim, ó, certo? Então vai ser o quê? Ah, eu vou ter que obedecer essa direção, né? Mas a gente sabe, em termos de vetores, que a força resultante no bloco 1 é o peso 1, vetor, mais a tração 1. Como para cima aqui é positivo, então a força resultante, que no caso é zero, nós vamos ter que P1 vai ser negativo, mais T1 que é positivo. Por quê? Porque, olha só, o T1 está na direção do movimento e o P1 está ao contrário. Por isso que dá isso. Então, T1 é igual a P1. Tá? A força resultante do bloco 2 vai ser igual a quê? O vetor T1 mais a força de atrito mais o vetor T2. Olha aqui, ó. Se a gente analisar, para a direita aqui, ó, é positivo. E todas essas forças estão na mesma direção. A menos que tenham duas forças com a mesma direção, porém, é sentido contrário. Então, eu posso tirar o vetor, e lembrando que a força resultante também nesse bloco é zero, nós vamos ter aqui menos T1 menos a força de atrito, mais T2, é igual a força resultante. Por que é dessa forma? Menos T1 está ao contrário. Menos a força de atrito, porque também está ao contrário. E T2 está no mesmo sentido. Ou seja, T2 menos T1 vai ser igual a força de atrito. Vou guardar essa equação aqui. Ó. Guardo esta e guardo esta aqui. Certo? Por fim, se eu analisar esse terceiro bloco, o terceiro bloco, nós temos o quê? Que para baixo é direção positiva. Eu só tenho essa direção de força, né? Horizontal, vertical. Então, nós temos que a força resultante do bloco de 6 quilos, ela é igual a força peso 2 mais a tração T2.
Essa força resultante é zero. Isso implica que P2 é na mesma direção do sentido do movimento, então ele é positivo, menos T2, que é no sentido contrário. Ou seja, nós temos que P2 é igual a T2. Certo? Bom, quanto que vale P2, quanto que vale a força de atrito e quanto que vale P1? P1 vai ser igual a massa de 1 vezes a gravidade, que é igual a quê? 4 vezes 10, que vai dar 40 newton. P2 vai ser igual a quê? A massa 2 vezes a gravidade, que é igual a quê? A 6 vezes 10, que é igual a 60 newton. Olha só, então vou jogar aqui, ó. Por quê? Porque P2 é igual a T2 e P1 é igual a T1. Então a força de atrito vai ser igual ao quê? T2 menos T1. A força de atrito é igual a quê? 60 menos 40. E quanto que vale então a força de atrito? Vale 20 newton. Então a força de atrito calculada vale 20 newton. Né? Mas qual que é a intensidade dessa força de atrito? Já vale 20 newton. Ok? Professor, Oi. eu entendi o que você fez, mas, por exemplo, você sabe que a força de atrito, se perguntasse, ela é μ vezes n, né? É, coeficiente de atrito vezes normal. Se Sim. perguntasse a normal não vai ser, ou vai anular com peso quando as forças são contrárias ao movimento, né? A força anula com peso quando eu estou em um plano normal. Tá? Sim. Certo? Se o Uhum. plano for inclinado, é normal, muda de valor igual ao exercício do plano inclinado lá. Lembra? Sim, sim. Ah, se eu tenho a normal e eu sei o valor da força de atrito, eu posso calcular o coeficiente de atrito. Não pediu no exercício, né? Então podemos fazer aqui, ó, que a força de atrito também é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Tá? A normal é igual a força-peso do bloco aqui, que vai ser igual a quê? 10 vezes 10, que é igual a 100 newton. Certo? Por que é 100 newton? É referente ao peso aqui que está sofrendo a força de atrito, né? Que é 10 vezes 10, né? A normal é igual ao peso porque o plano não é um plano inclinado, é um plano horizontal, né? Bom, então se você quer a força de atrito aqui vale 20, é igual ao normal que é 100 vezes o coeficiente de atrito. Então o coeficiente de atrito vai ser igual a 0,2. Tem unidade coeficiente de atrito? Não. E no caso é o coeficiente de atrito estático, né? Porque tudo está parado, né? Então está estático. Certo? Então, respondendo a pergunta do... Foi o Pedro. Pedro perguntou. Ah, a força normal vai ser igual a força normal vai ser igual a força peso quando eu tenho um plano horizontal, tá? Quando é um plano inclinado, qualquer inclinação, aí eu tenho que decompor a força, peso, verificar a componente da força peso que está na mesma direção que a força normal, porém contrária, né? Essa componente da força peso na mesma direção, porém sentido contrário, ela vai ser igual à normal, tá? Pessoal, então continuando aqui, esse aqui é um exercício que eu estava falando da tortura aqui, certo? O cara aqui tá com um bloco de massa amarrado no pescoço dele. Tô brincando, não é tortura. Isso aqui é uma prática já realizada para uma terapia de tração, né? Seguinte, tem aqui uma mesa, um rapaz deitado, ele tem 70 quilos, esse rapaz. Tem essa mesa aqui. E esse bloco aqui, né, ligado a uma corda, é uma polia que intermedia o quê? O rapaz e o bloco, né? Os fios são ideais, a gente não considera a massa desse fio. O coeficiente de atrito estático aqui entre um homem e a mesa vale 0,4. Ele já me deu o coeficiente de atrito estático igual a 0,4. Tá? E o homem está na iminência de deslizar. Ou seja, ele está quase deslizando. Qual que é o valor da massa M? Bom, a gente sabe, isso aqui vai responder até a pergunta do Pedro. Olha só, tem a normal. Opa, essa normal foi no lugar errado aqui, né? Deixa eu pôr aqui em outro lugar. Vamos pôr normal aqui, né? Vou ter a normal aqui. E aqui eu vou ter o peso, né? Certo? Ou seja, se eu somar a normal mais o peso, vai dar força zero, ou seja, o homem não movimenta na direção Y. Tá? Então nós sabemos que é normal vai ser igual ao peso, vai ser igual aqui a massa vezes a gravidade. Tá? Então a normal nossa aqui vai ser 70 quilos vezes 10. A normal é igual a 700 mil. Beleza. Então vamos desenhar o diagrama do corpo aqui, ó, no homem. Qual força que está atuando sobre ele? Eu tenho uma força aqui, tem uma tração. Só que, contrariamente à tração, eu vou ter uma força de atrito. E no bloco aqui, M, eu tenho a tração. E eu vou ter a força peso.
Vamos analisar. A força resultante no homem, que eu vou chamar FRH, é igual a quê? A tração mais a força de atrito. Certo? Por que eu não vou somar essas duas forças, normal e peso aqui? Não vou colocar na conta da nossa equação. Primeiro, porque elas estão em direções diferentes ao plano. E segundo, a gente já sabe que uma anula com a outra, né? Certo? Bom, a força resultante no homem vai ser igual a zero, porque ele vai estar parado estático, ou seja, vai ser igual a tração mais a força de atrito. Zero vai ser igual a tração, vai ser na direção de tendência de movimento, então a tração é positiva, menos a força de atrito, porque ela está ao contrário à tendência de movimento aqui, que é o sistema de referência que eu adotei aqui, ó. Olha aqui, né? Então, olha só, então nós temos que a tração tem que ser igual à força de atrito. Certo? Agora vamos analisar o bloco. O bloco, eu tenho a massa M, o peso e a tração aqui. Chamei de T1, né? Bom, a força resultante do bloco é igual ao peso mais a tração. Eu vou retirar esses vetores porque eu sei que é na mesma direção e que a força resultante também é igual a zero. Ou seja, vai ser igual ao peso. Peso é positivo porque meu bloco vai para baixo, né? Menos a tração. Ou seja, o peso tem que ser igual a tração. Ou seja, a força peso vai ter que ser igual ao quê? A própria força de atrito, porque a força peso é igual a tração, a força de atrito é igual a tração, o peso é igual a força de atrito, né? Isso aqui é algo até de filosofia, o silogismo, né? Não sei se vocês já estudaram. Se tração é igual a força de atrito e se a tração é igual a força peso, então peso é igual a força de atrito. Então, peso é a massa vezes a gravidade é igual a força de atrito. Né? Mas a força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Certo? Então a força de atrito é igual a 700 vezes 0,4, que dá 280 newton. Então a massa vezes 10, que é a gravidade, é igual a quê? 280 newton. Então bloco de massa 10 vai ser igual a quê? 28 quilogramas. Por quê? Eu divido 280 newton por 10 metros por segundo. Isso vai me dar o quê? 28 quilos. Ok? A figura ilustra o bloco A de massa 2 kg e o bloco B de massa 1 kg, por um fio excessivo de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco é μ cinético, tá? μc. Uma força F de 18 mil é aplicada ao bloco B, fazendo com que os blocos deslocam com velocidade constante. Pessoal, se eu tenho velocidade constante, isso implica que minha aceleração é igual a zero, porque a velocidade não varia. Então, se eu determinar o diagrama de força no bloco A, certo? Assumindo que o coeficiente de atrito do bloco A é igual ao coeficiente de atrito do bloco B, então a força de atrito do bloco A vai ter uma relação com o mesmo coeficiente de atrito. A força de atrito do bloco A vai ter uma relação equivalente com o coeficiente de atrito do bloco B. Tá? Então, no bloco A nós temos aqui que eu vou ter uma tração aqui, e contrário à tração eu vou ter uma força de atrito. No bloco B, eu vou ter uma tração, que é a reação em relação à tração de A, né? Terceira lei de Newton. Eu vou ter a força de atrito, ao contrário, a direção do movimento. E eu vou ter a força F aqui puxando. Certo? Bom, eu quero calcular, né, o coeficiente de atrito desses blocos. Seguinte, pessoal, a força resultante em A, ele falou que é igual a zero, porque a aceleração é zero. A aceleração é zero, a força de atrito é zero, a força resultante é zero. Tá? Então, a força resultante atuante no bloco A é igual a quê? A tração mais a força de atrito. Como o movimento, eu vou adotar o sistema de referência para a direita, nós vamos ter que zero vai ser igual a quê? A tração menos a força de atrito em A. Vamos colocar aqui o A aqui, né? E aqui a força de atrito em B. Olha só, então a tração tem que ser igual ao que? A força de atrito em A. Agora vamos fazer para o B. A força resultante em B, que também é igual a zero, porque meu objeto está com velocidade constante, portanto, aceleração zero. A força resultante em B é igual a quê? A força mais a tração mais a força de atrito. Isso em termos de vetores. Então, zero vai ser igual a quê? A força F. Se eu adotar meu sistema de referência para a direita, a força F é positiva, menos a tração, menos a força de atrito em B. Certo?
Então, nós vamos ter que a força F tem que ser igual à tração mais a força de atrito em B. Então, essa tração aqui eu posso substituir por força de atrito em A. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a força F vai ser igual à força de atrito em A mais a força de atrito em B. Certo? Mas como que a gente calcula a força de atrito em A? É igual a normal de A vezes o coeficiente de atrito cinético. Vai ser chato. A normal de A é igual ao peso de A, a força peso de A, vezes o coeficiente de atrito. Qual que é o peso, a normal de A? Vai ser o quê? A massa de A, que é 1 kg, vezes a gravidade, que vai ser 10, que vai ser igual, vezes ainda o coeficiente de atrito aqui, que é a força de atrito. Isso aqui é a normal de A, ó, que é a massa vezes a gravidade, que é igual a força peso, né? Ou seja, a força de atrito em A é igual a 10 vezes o coeficiente de atrito cinético. A força de atrito em B é igual a normal de B, certo? Vezes o coeficiente de atrito cinético, que é o mesmo coeficiente de atrito cinético de A. Ele falou no exercício. A massa de B, para calcular normal, é a massa vezes a gravidade, né? A massa de B é igual a 2 kg vezes 10 vezes o coeficiente de atrito. Isso vai dar o quê? 20 vezes B vezes C. Então, calculamos aqui a força de atrito de A em B. Então, a força resultante, que vale... A força F, melhor, ou melhor dizendo, né? A força F, que vale 18 newton, é igual ao quê? A força de atrito em A, que é 10 vezes o coeficiente de atrito, mais a força de atrito em B, que é 10 vezes o coeficiente de atrito. 10 não, 20, né? Então, 18 newton é igual a 30 vezes o coeficiente de atrito. Vou passar o coeficiente de atrito dividindo, vai ser o quê? Ou melhor, vou passar o 30 dividindo, vai ser o quê? 18 por 30. O coeficiente de atrito cinético, então, vai ser igual a 0,6. Que é a pergunta A. Olha aqui, ó. O coeficiente de atrito. A intensidade da tração. A tração, a letra B, a tração ela é igual ao quê? A força de atrito em A. Olha aqui, ó. A gente já sabe o coeficiente de atrito, então a tração vai ser o quê? 10 vezes o coeficiente de atrito em A, que é igual a quê? 10 vezes 0,6. Dá o quê? 6 newton. Essa é a nossa tração. Fácil, pessoal? Tá tranquilo? Para finalizar, o que nós vamos fazer? De força centrípeta, mas associado com força de atrito. Pessoal, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? E a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. O que nós temos aqui? A gente tem um carro percorrendo uma pista com velocidade v. E essa pista aqui tem uma curva com raio r. Certo? A força que faz com que esse carro permaneça na trajetória circular vai ser uma força centrípeta. Essa força centrípeta garante que o carro execute a trajetória circular. Outro fator que garante que esse carro execute a trajetória circular é a força de atrito entre os pneus e o quê? E a roda. E no caso, mesmo que a roda esteja girando, mas em um certo momento aqui, ó, eu vou ter um coeficiente de atrito estático. Por quê? Porque a roda é pivotada no centro e para que o carro ande, eu tenho que ter um atrito estático entre o asfalto e o pneu. Então eu tenho que ter um atrito estático entre o asfalto e o pneu. Porque se fosse dinâmico, a roda ficaria deslizando aqui, ó, né? Derrapando, rodando, igual andando na lama. Então tem que ter um coeficiente de atrito estático. Então o que garante o carro executar a trajetória circular? É a força de atrito, e essa força de atrito é convertida em força centrípeta. Então, nós podemos então dizer que a força de centrípeta vai ser igual à força de atrito. A força de centrípeta é a massa do carro vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Certo? E a força de atrito é igual ao quê? É a normal vezes o coeficiente de atrito, que ainda é igual ao quê? A massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito aqui do meu carro, do pneu do carro. Ou seja, ele quer que determine o quê? Olha, com que velocidade máxima linear o carro deve deslocar ao longo da pista com as condições de não derrapar, assumindo a gravidade G, coeficiente de atrito μ e o raio R. Olha só, então nós vemos aqui que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio tem que ser igual ao quê? A massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito. Corto massa com massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio tem que ser igual a gravidade vezes o coeficiente de atrito.
Isso implica que a velocidade ao quadrado tem que ser igual ao quê? O raio, passei o raio para cá multiplicando, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. Tira a raiz dos dois lados, a velocidade tem que ser igual ao quê? A raiz de R, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. Olha só, a velocidade do carro não depende da massa. Para que um carro execute a trajetória circular em uma curva, o que vai depender? Vai depender simplesmente do coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto, a gravidade e o raio de curvatura. Então, se o carro tiver uma velocidade maior do que a raiz do produto desses parâmetros aqui, ele vai sair da pista. Tá certo? A velocidade calculada depende da massa do carro? Não depende, ó. Pode ser um caminhão, pode ser uma moto, todos têm que ter o quê? A mesma velocidade na hora da curva. Limite, né?